Ontem eu argumentei quais eram as medidas politicamente mais eficazes diante da situação que há com o Mandetta, tanto da ótica do Mandetta como da ótica política do Bolsonaro. Hoje, para discorrer em detalhe as consequências disso, primeiro, vamos lembrar qual é a situação política atual com que Bolsonaro se tem. Existe uma guerra de trincheira entre o Congresso e o Judiciário, representado pelo STF, fundamentalmente o Congresso e o STF, e do outro lado, seu adversário, o adversário do Congresso e do STF é Bolsonaro. Bolsonaro se sustenta, apesar desta aliança entre o Congresso e o STF, o Congresso protege o STF, o STF protege o Congresso, ele se sustenta pelo Exército e sua popularidade. Bolsonaro é a única figura popular entre todos esses agentes. E a popularidade dele contamina o Exército. O Exército afere popularidade, passa a ser a única instituição dentre estas todas que cresce em popularidade. Isso permite, isso viabiliza, isso permite ao Exército uma reorganização histórica importante, fundamental talvez para a natureza da instituição, para a composição identitária da instituição, o movimento histórico dela, porque revisiona, relê. Para alguns revela, para outros relê, para outros revisiona o passado, principalmente do período militar. Ok? Então Bolsonaro precisa dessa popularidade e essa aproximação com o Exército o sustenta, o mantém intocável. Mas ele não consegue derrotar o Congresso, ele não consegue derrotar o STF. E o STF e o Congresso não conseguem derrotá-lo. Por isso, é uma guerra de trincheira. A política de trincheira é a situação vigente, é a melhor analogia para a descrição atual da dinâmica de poder entre esses agentes. Muito bem. Por que o Mandetta é uma figura tão disruptiva no momento atual? Porque qualquer figura que pareça popular será cobiçada a ser cooptada por Congresso e STF. Vamos lá. Congresso e STF precisam de uma figura popular. Há algumas semanas, o líder entre os governadores se apresentava potencialmente como uma figura popular que poderia representar ameaça à popularidade de Bolsonaro. Qualquer figura que possa ocupar uma concentração destas forças em popularidade, Congresso e STF, qualquer representante de popularidade entre essas forças, Congresso e STF, é um elemento que provoca disrupção na trincheira. O equilíbrio da trincheira envolve popularidade. Popularidade é o elemento mais volúvel na composição da trincheira. Todo o resto é organizado em poder, diretamente em poder. Popularidade também é poder, mas a sua volubilidade, a maneira como ele consegue, a maneira como o índice consegue ser manipulado, pode facilmente o fazer entre os componentes da trincheira, pode fazer do povo o cooptado mais atrativo. Ok, então vamos guardar essa reflexão. O líder dos governadores foi neutralizado na sua primeira tentativa de assunção. A posição continua vigente, por isso a batalha, quando Dória, quando Witzel, quando Caiado, quando outros governadores tentaram assumir esta posição, ela foi neutralizada pelo oponente, Bolsonaro. Então Bolsonaro impediu que essa posição fosse encarnada. O fundamental é obstacularizar a encarnação deste líder. Ele não pode ser manifesto. Isto é importante para Bolsonaro, de modo que a popularidade, o equilíbrio de popularidade seja sustentado. Isso é ideal, é fundamental até. Então é crucial
observar quais são os candidatos para essa posição e qual é a característica fundamental para que se componha essa posição, popularidade. Mandetta hoje drena popularidade de diversas fontes. Eu mencionei ontem que Bolsonaro encontra utilidade em Mandetta. É possível que Mandetta seja útil a Bolsonaro pela ótica do poder. Pela ótica do poder. Aqui não se está questionando quem tem mais conhecimento científico, quem tem menos. Isso não é relevante. Pela ótica do poder, Mandetta pode ser útil a Bolsonaro se Mandetta for utilizado, for cooptado como face para as propostas políticas de Bolsonaro. Ou seja, se ele for utilizado para conceder tonalidade científica ao programa de governo do presidente. Se Mandetta, ao contrário, retira cientificidade das propostas políticas adotadas pelo governo, pelo presidente, ele é inútil politicamente ao presidente. Ok? Ele é inútil. Ele é inútil. Não se está aqui a discutir se estas medidas são cientificamente mais relevantes, ou mais eficazes, ou mais interessantes, ou mais medicamente práticas, ou devidas. Isso é tudo irrelevante politicamente, certo? Politicamente isso é irrelevante. O que é relevante politicamente é se o subordinado pode ser utilizado para cientificizar, para dar condão científico, para dar autoridade científica às propostas políticas do governo. Se o subordinado, ao contrário, retira cientificidade das propostas políticas do governo, se ele pauperiza a autoridade científica das propostas políticas do governo, ele é inútil politicamente. Muito bem. Havia a opção, existe a opção de oferecer, conhecer o que Mandetta politicamente quer. Ele quer ser governador de Mato Grosso do Sul, isso o acomoda, isso o tranquiliza? Ótimo. O seu organiza uma reunião em portas fechadas, concede apoio a ele e adianta essa medida. Mas uma coisa não mudará. Enquanto Mandetta for potencialmente um antagonista de Bolsonaro, na ótica dos seus adversários, eles sempre tentarão cooptá-lo. Portanto, mesmo que ocorra um acordo entre Mandetta e Bolsonaro, Mandetta será constantemente assediado pelos opositores, porque ele pode virar um líder entre os governadores. Imagine o poder que detém um sujeito neutro, como Mandetta, não é o governador de São Paulo, não é o governador do Rio, mas ele, de certo modo, é bem visto por todos os governadores, e os governadores criam uma reunião entre si exatamente como eles iriam montar uma reunião entre si no passado, há 2 semanas, e o erigem como representante máximo das secretarias de saúde. Mandetta, nesse caso, efetivamente seria um adversário de governo paralelo ao ministro da Saúde que Bolsonaro apontasse. Esse personagem representaria um desequilíbrio de forças na guerra de trincheira, porque o STF pode neutralizar qualquer decreto que o Bolsonaro faça. Entendam isso. Não existe nenhuma medida que o Bolsonaro apresente que o STF não possa decretar inconstitucional no outro dia. Ah, mas o que seria feito se o STF fizesse algo desse tipo? Sim, ele seria julgado no Congresso. A máxima pena que existe a um ministro do STF é ser julgado no Congresso. Mas o Congresso protegendo o STF e o STF protegendo o Congresso, produz-se uma trincheira, ok? O único elemento que mantém Bolsonaro na posição que ele detém, que sustenta Bolsonaro, que o impede de sofrer impeachment, é o fato dele ter o exército consigo. Só, e sua popularidade, claro, como eu mencionei anteriormente. É nessa popularidade que eles tentarão contrastar com Bolsonaro. Tentar-se-á criar um adversário a essa popularidade que seja atrativo de algum modo ao exército.
Essa é a estratégia de vitória para o Congresso e STF, para conseguir destruir Bolsonaro. Bolsonaro precisa fazer o quê nesse momento? Bom, primeiro, de pronto, como eu comentei ontem, ele deve sim tentar acertar-se com Mandetta. Deveria tê-lo demitido há muito. Mas como não o demitiu, como o manteve, deve ter certamente suas razões. Bom, dadas essas razões, é fundamental que Mandetta, a partir de agora, apresente sua submissão a Bolsonaro. Se o Mandetta não cientificiza, se não dá cientificidade, se ele não cientifica as posições de Bolsonaro, se ele não concede vigor científico às posições de Bolsonaro, portanto, ele é inútil, politicamente inútil. Se isso for observado, se ele não conceder cientificidade às posições de Bolsonaro, anule-o. Ele tem que certamente ser inútil. Ok, então nesse caso existe um antagonismo aberto, paciência. Bolsonaro precisa demitido e pagar o preço disso. Ok. Nesse caso é indubitável. Mas, idealmente, Mandetta deve adotar, Bolsonaro deve convencer Mandetta a adotar uma postura mediana, em que ele relativize suas posições, né, se aproxime da posição de Bolsonaro, mas Bolsonaro o mantém. Mas isso deve ser feito de maneira escondida. Por quê? A portas fechadas. Por quê? Porque politicamente, enquanto Mandetta for a única figura popular, todos os opositores de Bolsonaro vão migrar a ele. Se Bolsonaro transformar Mandetta em um agente duplo, ou seja, se fizer de Mandetta alguém que consegue funcionar atraindo seus opositores, ele vai impedir o surgimento de outra figura popular. E os governadores e os opositores, o Congresso e o STF, serão escravos de constantemente tentar cooptar Mandetta, mas Mandetta já foi cooptado previamente por Bolsonaro. É claro que uma figura como essa é uma prostituta que se dá ao maior valor. Ele sempre vai ser um ponto de instabilidade. Então é preciso tomar uma decisão política. Você quer manter uma figura que é sempre um ponto de instabilidade, porque ele certamente é ambicioso. Uma figura como essa, que não é acomodada, é certamente ambiciosa e não opera a seu favor, ela opera contra você. Então o Bolsonaro tem que tomar uma decisão muito emblemática. Se ele observar que, isso é um cálculo, se ele observar que politicamente Mandetta pode fragilizar sua posição com o exército e mesmo sua popularidade, ele deve imediatamente eliminá-lo. Caso contrário, ele deve utilizá-lo para neutralizar qualquer possibilidade dos líderes adversários encontrarem um outro cabeça. Isso os controlará e traria, ao contrário, estabilidade, inclusive nos bastidores, né, onde de fato acontece a política, inclusive nos bastidores, para Bolsonaro. Como que eu percebo, né? Como que se percebe o que aconteceu? Então, já que tudo ocorre nos bastidores. Bom, primeiro, observe se Mandetta vai dar este condão científico às posições de Bolsonaro. Se isso acontecer, é porque ele fez um acordo com Bolsonaro, pronto, acabou. Você já sabe a resposta. Segundo, independente de tudo que aconteça, você observará uma aproximação, uma tentativa de aproximação constante entre os membros do Congresso, né, e os governadores a Mandetta. Isso você observará de qualquer maneira, porque ele representa agora essa única figura que supostamente tem alguma popularidade para ser o adversário de Bolsonaro. Então isto é o que você observará. É o que deve ser observado. Observe politicamente se Mandetta cientificizará as posições de Bolsonaro. Segundo, observe a aproximação ao redor de Mandetta, o magnetismo de Mandetta em relação com o Congresso e o STF e os governadores. Observe essas duas coisas. Assim você tem condição de analisar e concluir se a leitura que eu realizei, que eu produzi politicamente, é precisa ou não. Você pode falsear, como sempre, meus argumentos.